Bem, olá, olá, eu sou o professor Rogério, então vocês que estão acompanhando aqui esse vídeo aqui é uma complementação ao último vídeo que eu passei para vocês, sobre o Brasil colônia. Então, quando nós pensamos em Brasil, então os primeiros 30 anos, como eu citei para vocês, então o Brasil, os portugueses chegaram aqui, nesse primeiro momento, qual foi a primeira visão do português? Vamos explorar. Mas vamos explorar exatamente o quê? Bem, então, diferentemente da América Espanhola, os portugueses, quando chegou aqui no Brasil, quando eles chegaram aqui no Brasil, corrigindo, bem, então eles chegaram aqui no Brasil e eles se depararam com uma vasta região cheia de árvores, então florestas abundantes, um monte de tribos, um monte de grupos nativos, o que eles denominaram de índios, porque, segundo a história oficial, o Pedro Álvares Cabral ele chegou aqui no nosso humilde território, acreditando que tinha chegado nas Índias, e depois disso tudo, então eles fizeram acordos com algumas tribos indígenas e iniciar o processo de exploração do território. Mas o português ele não estava muito interessado aqui no Brasil. Então, ele estava interessado em buscar recursos que estavam lá no Oriente. Então, ele estava preocupado em explorar as especiarias. Então, ele estava preocupado em explorar a canela, a pimenta do reino, entre outras coisas. Bem, então, isso vai mudar drasticamente a partir de 1530, que é quando começa a ocorrer várias invasões aqui no Brasil, várias invasões. Invasões francesas, espanholas, inglesas. Então, nesse caso, os portugueses, o rei Dom João III resolveu, por um acaso, vamos colonizar. Vamos colonizar e vamos iniciar o processo de povoamento do Brasil. Então, como é que isso vai acontecer no primeiro momento? Porque é sempre bom nós ressaltarmos isso. O português ele não estava a fim de colonizar o Brasil. Ele não estava a fim de povoar o território brasileiro. Ele queria simplesmente explorar as riquezas que aqui existiam, mas eles não estavam a fim de colocar nenhuma moedinha dentro desse contexto. Então, a primeira coisa que nós vamos falar um pouquinho aqui é sobre as capitanias hereditárias. Então, a pré-colonização ela termina com esse modelo que tinha sido aplicado em outras colônias portuguesas, que tinham tido resultados positivos, e foi implementado aqui no Brasil, sem estudos, sem nenhuma comparação dos territórios, primeiro, sem capital, sempre bom nós ressaltarmos isso, porque nós vamos ver que o que vai fazer, o que a coroa portuguesa vai fazer para incentivar o povoamento do Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do início desse povoamento, dessa colonização, o que nós chamamos de capitanias hereditárias e suas contradições. Bem, então, para nós entendermos o histórico. Então, as capitanias do Brasil foram uma forma de administração territorial da América Portuguesa, parte do Império Português pela coroa portuguesa. Então, com recursos limitados, delegou tarefas de colonização à exploração de determinadas áreas. Então, nesse caso, no primeiro momento, o nosso caro Dom João III, ele vai simplesmente convocar alguns nobres portugueses e vão dizer o seguinte, gente, vem cá, eu preciso da ajuda de vocês. Então, vocês vão mandar pessoas para o Brasil, vocês vão construir cidades, vocês vão colonizar ali, com seus próprios recursos. Então, sinto muito, vocês foram escolhidos e vocês vão fazer isso. Bem, então, quando nós pensamos em capitanias hereditárias, como o nome já diz, então eram territórios que eram destinados aos seus capitães donatários, e isso foi inspirado no modelo bem-sucedido no Cabo Verde e na Ilha da Madeira, que inicialmente foi implantado no Brasil, que foi dado, no caso, a Fernão de Noronha, a ilha de São João, atual arquipélago de Fernando de Noronha, por carta régia de Dom Manuel I, de 1495
a 1521, datada, né, no dia 16 de fevereiro de 1504. Entretanto, o sistema das capitanias foi estabelecido apenas em 1532, embora sua implementação só tenha começado em 1534. Bem, então, no caso, quando nós pegamos a história das capitanias hereditárias, então o rei Dom João, né, o Dom João III, ele resolveu de uma hora para outra pegar um mapa do Brasil e delimitar as fronteiras desses tais capitães donatários. E isso vai ser um ponto, né, que vai ser bem conflituoso naquele momento que nós vamos ver. Bem, então o insucesso das expedições guarda-costa de Cristóvão Jacques, inclusive o sério incidente diplomático pelo qual foi responsável, assim como o aumento do tráfico de pau-brasil, entre outros gêneros por corsários estrangeiros, principalmente franceses no litoral do Brasil, em um momento de crise comercial, né, português no Oriente, foram os fatores determinantes para a iniciativa da colonização promovida pela coroa. Bem, então não foi apenas a questão das invasões, né, aqui no Brasil que provocou a colonização do nosso território, mas sim também o problema da crise com o comércio com o Oriente, levando em consideração que os portugueses, quando o Vasco da Gama chega ali em Calicut, ele no primeiro momento ele não vai encontrar tantas resistências, mas com o passar do tempo as coisas vão se transformando. Isso o Vasco da Gama, a coroa portuguesa, ela vai se ver obrigada a mudar as suas estratégias e com isso iniciar o processo de colonização. Bem, então isso vai fazer com que esse modelo seja colocado em prática. Bem, então, como eu estava falando para vocês, então de 1530, quando foi realmente idealizado, até 1554, né, foi a idealização e depois foi colocado em prática. Então, nesse caso, foi criadas as capitanias hereditárias. Então, o Brasil ele foi dividido em 14 capitanias, depois dividido em 15 lotes, né, nesse primeiro momento. E foram 12 donatários que foram, né, nobres, né, e a pequena nobreza portuguesa, que foram agraciados, né? Nessa forma foi presenteado com esse presente de grego, né? Porque Portugal não tinha recursos para povoar esse território, levando em consideração alguns pontos decisivos, que todas as capitanias, até as menores que foram divididas, elas eram maiores do que o próprio território português. Então, isso, de uma certa forma ou de outra, vai prejudicar o êxito, né, desse modelo. Né? Primeiro, por conta de várias questões que nós vamos colocar aqui. Bem, mas eles vão, de uma certa forma ou de outra, se sustentar esse discurso a partir do êxito do desenvolvimento das ilhas da Madeira e do Açores. Né? Como esses dois arquipélagos tiveram resultados positivos, então isso vai fazer com que, né, a coroa portuguesa, né, inicie esse processo. Só que as capitanias hereditárias tiveram um curto período, né, de duração. Então ela durou até 1575. E nós vamos ver o porquê que isso durou tanto pouco tempo e o porquê, né, que isso não vai entrar, né, como uma forma, né, maciça da compreensão desse período. Tem, então, a administração. Então, segundo o costume da época, o rei concedia parte dos seus poderes aos empreendedores, o que nós podemos chamar de donatários, que realizavam por sua própria conta serviços governamentais, em troca às quais cobravam impostos aos colonos e repassavam parte desse dinheiro arrecadado para o rei. Então, o rei ele vai dizer o seguinte, ó, toma esse território, eu não estou perguntando se você quer, então toma. Você vai administrar com seus recursos e uma parte desse lucro que você tiver, isso vai ser trazido novamente para mim. Então, isso vai ser transformado em lucro para o rei. Né? Então, o donatário, ele era a autoridade máxima dentro desse território. Então, ele tinha o poder da vida e da morte dentro dos seus colonos. E isso, de uma certa forma ou de outra, vai gerar alguns problemas dentro daquela realidade. Principalmente por conta que nós estamos vivendo no período da Inquisição. Então, nós temos muitos exemplos, né, dessa questão. No caso,
né, o donatário que ocupou a região ali da Bahia, ele foi condenado, né, ele foi enviado para Portugal novamente, ele foi julgado pela Inquisição por conta que os seus colonos o acusou de heresia porque ele não queria guardar, ele não queria, né, cumprir os feriados dos santos, que era exatamente 48 datas. Né? Então, durante 48 dias no ano, os colonos não trabalhariam. Então, isso vai fazer com que o donatário que começa a se sentir prejudicado, né, ele impõe à força, né, esse trabalho nesses dias dos santos. Isso vai fazer com que ele fosse levado para Portugal para ser julgado. E isso vai ser um problema muito sério nesse momento, né, que nós vamos ver que mesmo com todos os poderes, mesmo assim, esses capitães vão encontrar vários problemas dentro da sua realidade. Bem, então o vínculo jurídico entre o rei de Portugal e cada donatário era estabelecido de dois documentos: a carta de doação, que conferia a ele a posse e todos os poderes que ele teriam dentro daquele sistema, e a carta de forral, né, que determinava os direitos e deveres daqueles senhores que iriam, né, colonizar esse território. Bem, então, devido a tudo aquilo que eu falei para vocês, que o capitão donatário, ele tinha que impor, ele tinha que financiar a colonização dentro do seu território. Então, as únicas duas capitanias que tiveram um sucesso entre si, lógico, a mais poderosa foi a de Pernambuco, por conta da produção açucareira, que nós vamos ver nos próximos vídeos. E também a capitania de São Vicente, né, que já tinha sido ocupada antes mesmo, né, da divisão em capitanias hereditárias e também por venda de escravos, né, levando em consideração que aqui foi formada uma das primeiras vilas aqui, uma das primeiras cidades do Brasil, que foi a cidade de São Vicente, e ali já existia um mercado de escravos muito aquecido, e isso vai fazer com que a região tivesse lucros, né, dentro daquele modelo. E essas duas capitanias foram aquelas que tiveram sucesso. E por que raios, né, as outras não tiveram? Bem, primeiro, né, era muito caro você promover a colonização. Segundo, a distância que era de Portugal para o Brasil, né, levando em consideração que o capitão donatário ele também teria que guardar, ele teria que promover, né, as formas, né, de guardar o território. Então, as forças armadas, aqueles que iriam defender o território, era de obrigação do donatário. Então, se ele sofresse qualquer revolta interna ou qualquer invasão, ele tinha que mandar um naviozinho até Portugal, chegar em Portugal, organizar as forças bélicas e voltar para a capitania. Isso quer dizer, no mínimo 4 semanas para ir, 4 semanas para voltar. Isso significaria o extermínio de grande parte da colonização. Então, muitos capitães donatários nem vieram para o Brasil, e os poucos que vieram, alguns abandonaram a sua capitania. E isso vai fazer com que o sistema fosse muito mal avaliado e depois substituído. Bem, então, pela primeira carta, o donatário recebia a posse da terra, então, aquilo que nós falamos, né? Então, ele poderia transmitir para os seus filhos. Ele recebia também uma cismaria, né? Então, 10 léguas da costa, então ele poderia chegar até o fim do meridional do Tratado de Tordesilhas, e ele também poderia, né, assim, conceder sesmarias também. Então, ele tinha como obrigação construir cidades, como aquilo que a gente falou, a questão da autonomia política e administrativa, né? Então, ele poderia ser o senhor, né, daquelas regiões, impor leis, entre outras coisas. Mas também ele tinha que manter o monopólio, né? Então, Portugal tinha o monopólio com o comércio com aquelas cismarias. E também ele poderia escravizar toda a população que estava ali presente. Então, aquilo que deu a base do sucesso da capitania de São Vicente. E também, no caso, ele tinha que fazer com que o território produzisse. Não importa da forma como fosse. Né? E a gente vai ver que isso vai gerar vários problemas. Bem, para a defesa do território, eram organizadas tropas de ordenanças, né,
Então, segundo o modelo da metrópole. Então, eles eram obrigados a manter essas tropas também. Bem, então a Carta de Forol, né, de Foral, ele tratava principalmente dos tributos, né? Então, para a gente ter uma noção de tudo aquilo que era feito. Então, 20% de todos os metais e pedras preciosas seriam da coroa. O donatário caberia 10% da produção do solo. Então, no caso, se você produzisse artigos, né, que já existia no solo, no caso do pau-brasil, entre outras especiarias, então 10% ficava com o rei. De todos os territórios brasileiros foram divididos, né, o lugar onde, né, teve maior desenvolvimento foi exatamente a Nova Lusitana, que foi o estado de Pernambuco e Alagoas, e seguida a capitania de São Vicente, como eu já tinha explicado anteriormente os seus motivos. Então, a venda de uma capitania hereditária poderia ser feita desde seu donatário obtivesse a autorização do rei, como ocorreu, por exemplo, com Dom Leonor, né, herdeira de Pero do Campo, né, Torinho, né, que obteve a autorização de venda da sua capitania, a capitania de São Vicente, para o Dom João Lancaster, né, no caso, Duque de Aveiro, né, no dia 16 de julho de 1559. E os colonos, no caso, né, também o Giraldes, né, que comprou a capitania de Ilhéus dos herdeiros do donatário Jorge Figueiredo Correia, que faleceu em 1522. Então, as vendas elas poderiam ser realizadas, mas com o aval do rei. Bem, então, as últimas capitanias hereditárias que passaram para o domínio direto foram a capitania de São Vicente, que foi vendida em 1709 ao Marquês de Cascais, a coroa portuguesa, para a criação da capitania de São Paulo e Minas. Né? Lembrando que São Paulo, Minas e Paraná fazia parte de uma grande capitania, até a Guerra dos Emboabas, que nós vamos discutir ainda. A capitania do Espírito Santo, comprada pela coroa em 1715, a capitania de Pernambuco em 1716, quando a coroa comprou dos últimos donatários, que foi o Dom Francisco de Paula de Portugal e Castro. Né? No caso, eles vão comprar essas capitanias nesse momento, durante o processo, né, da chegada da família real aqui no Brasil. Bem, então a capitania de Itanhaém, a capitania da Ilha do Príncipe, então todas essas capitanias foram sendo compradas e foram sendo negociadas pela permissão dos reis até, né, até mais ou menos 1821. Então, o sistema de cismaria. Então, surgiu em Portugal no final do século, né, do século XIV, como uma forma de reestruturar o território português, na crise alimentar qual passava. Bem, então, Portugal tinha um problema muito sério ali no final do século XIV, né, no século XIV, então isso vai fazer com que esses territórios fossem mais aproveitados para a produção, né, e isso também um problema sério para a subdivisão dessas capitanias e cismarias sobre a distribuição, né, desses controles para que houvesse um maior desenvolvimento desse território. Então, um outro exemplo são as datas de doação, como a da dona Portísia, né, Bittencourt, né, no atual estado do Tocantins. Quem se tornou viúva foi capaz de obter terras antes que pertenciam ao seu pai. Quem, por sua vez, era governador, no caso a Luísa de Lima Carmelo Paraíba, cujas terras lhe foram doadas em 1720 para poder criar os seus gados, né, para poder criar gado, que eram feitos mais no interior por conta de não prejudicar a produção açucareira no litoral, que nós ainda vamos discutir. E a dona Joana Antunes de Minas Gerais, a qual já vinha cultivando uma fazenda que possuía bastante cabeças de gados e escravos, no qual requereu o sucesso das quais terras lhe fossem doadas de forma legítima em 1728. Então, essas cismarias também, ela tem uma participação presente de algumas mulheres, não de todas, mas com isso também o advento de uma mudança, né, de visão sobre aquele período. Entretanto, se analisa tais documentos, as datas, né, que já o sistema de cismaria, somente a partir de reforçar o sistema de desigualdade já existente na distribuição das capitanias. Então, quando nós pensamos em divisão, então eram territórios muito, muito grandes e esses donatários não conseguiam
né, administrar sozinhos. Então, eles tinham que pegar pedaços desses latifúndios e dividir entre eles. Bem, então havia, né, prestadores de serviços também que possuíam bem serviço no desenvolvimento dos latifúndios. Então, como a distribuição das capitanias, então aquelas fossem cristãos. Então, não era qualquer um que recebia uma capitania. Então, haveria a necessidade de ser cristão. Então, ao contrário do que se diz a Luciene Maria Pires Pereira, que a obrigação da divisão das terras das capitanias e marias às qualquer pessoas, né, nas condições que requisessem aquela distribuição. Então, nós tínhamos critérios bem, né, determinados. E a obrigação de dividir esse território, essas marias, para poder, né, fazer com que a administração fosse mais bem sucedida. Então, como está presente no texto da Biblioteca Nacional. Então, primeiramente, o capitão da dita capitania, de seus sucessores, darão e repartirão todas as terras dela, das Cismarias, qualquer pessoa que de qualidade, de condições, contanto que seja cristão, livremente, sem foro, sem nenhum crime, nem direito algum, somente ao dízimo que serão obrigados a pagar a ordem, né, do mestrado de nosso Senhor Jesus Cristo, de todas nas ditas terras houver. Então, nesse caso, também tem essa participação presente da igreja. Então, a Igreja Católica vai lucrar muito com esse período, principalmente com o dízimo, né, com a questão de que esses colonizadores eram obrigados, né, a fornecer parte dos seus lucros à igreja. Então, dessa forma, vale enfatizar que, apesar de permitir que as mulheres tivessem posse da terra, o sistema de cismaria pode ser visto menos como um sistema sexista, mas como menos igualitário, pois restringe os membros de certas classes sociais e crenças religiosas. O que importava, de fato, eram as condições financeiras desses donatários, né? Então, dessa forma, a Igreja Católica, em alguns momentos, eles fechavam os olhos para algumas questões, principalmente voltada para os novos judeus, né? Para os novos cristãos, que eram judeus que se convertiam ao cristianismo para poder receber essas cismarias. Isso também era uma prática que acontecia com uma certa frequência, né? Uma certa frequência dentro daquela realidade. Então, aqui nós temos um mapa, que é um dos mapas mais, né, assim, que nós vamos ver que mais ou menos como era documentado, né, o nosso litoral, e como é que depois de tudo isso vai ser feito o que nós vamos chamar de período de governo geral. E o porquê o governo geral ele foi tão importante? Levando em consideração que todo o litoral brasileiro era muito difícil de ser explorado e também de ser controlado. Então, nesse caso, também o contrabando era um problema muito sério. Então, com isso, a coroa foi obrigada a mudar o seu sistema de governo. Bem, então, eu acredito, né, que tenha sido isso, né, nesse primeiro momento. Né? Então, quando nós pensamos em colonização do Brasil, né, ou a colonização, essa questão das capitanias hereditárias, quando eu estudei isso pela primeira vez, eu acreditava que era uma coisa bem... não tinha tantos atrativos. Mas com o passar do tempo, né, nós fomos vendo que tinha a relação humana entre os interesses, ela vai crescendo dentro dessa realidade. E como é que esses interesses, eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, contribuindo para a construção de uma forma de ver o nosso futuro país, né, levando em consideração que também isso fez com que grandes pedaços do Brasil ficassem nas mãos de grandes proprietários até os dias atuais, né, se nós formos pensar, né, como aqueles donatários tinham que organizar, né, milícias militares para assegurar, né, o território, então isso vai fazer com que eles se tornassem grandes influências naquela realidade. Bem, gente, então eu agradeço a todos aqui, né, vou deixando aqui embaixo, né, aqui, né, se você achar interessante, né, se inscreva no canal, né, deixe o seu like aqui no final, também vou deixar aqui o meu e-mail, né, que eu vou agora fazer um e-mail chato, muito bem, né, então para o desenvolvimento do canal, vou deixar aqui o Pix,
bem aqui embaixo. Né? Eu sei que a questão da remuneração aqui no YouTube é muito complicada. Então, para que haja uma maior interação e para que eu consiga desenvolver melhor o canal, então eu vou deixar aqui embaixo o meu Pix e qualquer coisa a gente vai, né, trabalhando dentro dessa realidade. Então, agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo, né, que a gente vai desenvolver na próxima semana. Obrigado e até a próxima semana.